e vamos falar justamente desta história dos combustíveis, porque aí não tem jeito. Ele deu uma entrevista e aí antecipou que a Petrobras, o Bolsonaro deu a entrevista, antecipou que a Petrobras daqui a 20 dias vai aumentar de novo o combustível. Solta o VT, Freitas. Presidente, na volta, a prioridade é a questão do auxílio emergencial, no caso agora o Auxílio Brasil. A prioridade é o preço do combustível. Aí eu não quero falar agora, vi muito rapidamente o lucro da Petrobras. A Petrobras é em parte estatal, né, e monopolista. A política não deve ser essa. Se bem que o vilão do preço do combustível é o ICMS, que incide em cima do preço final na bomba, e não na origem, que seria na refinaria ou na usina. O ICMS é bitributado, em cima, inclusive, do PIS que eu fiz. O que eu fiz quando assumi em janeiro de 2019? Eu congelei, de fato, os valores nominais dos impostos federais, da gasolina, do álcool e do diesel, coisa que os governadores não fizeram. O deles é um percentual, em cima do preço final na bomba. Então, o que o governo federal arrecadava por litro de combustível em 2019 é exatamente o mesmo valor agora, enquanto os governadores quase que dobraram. Então, tanto é que o governador está com dinheiro sobrando, eu quero mais que sobre dinheiro, mas não às custas do sacrifício do povo. Agora, essa semana vai ser um jogo pesado com a Petrobras, porque eu indico o presidente. Quer dizer, tem que passar pelo conselho, quer dizer, não sei o que indico, passa pelo conselho. E tudo que de ruim acontece lá, cai no meu colo. O que é de bom, não cai nada em meu colo. O ideal, falei com o Paulo Guedes, nós partimos para privatizar a Petrobras. Isso é o ideal, no meu entender, que deve acontecer. Agora, isso aí não é botar na prateleira hoje e vender amanhã. Esse processo vai durar mais de ano. E a questão imediata é o preço do combustível. A minha contribuição eu já dei. Você pode ver gás de cozinha. Dei minha contribuição. Eu zerei os impostos federais do gás de cozinha. Sai lá o gás da Petrobras, o equivalente a 13 quilos, a nós de R$50, que está caro, está alto, mas chega na ponta da linha por 130. Tá caro, né? Tá caro, né? Bom, o Otto Alencar está querendo convocar aqui o Silvio Luna, né? E o Bento Albuquerque para explicarem essa história dos combustíveis. Eu chamei ele para vir aqui amanhã no papo, porque ele está negociando aí com outros senadores a apresentação de um projeto que vai impactar aí nessa história do preço dos combustíveis. Olha, ele disse que quer taxar a exportação do óleo cru e usar esse dinheiro para um fundo, né, de compensação. O Guedes quer fazer de outro jeito, ele quer pegar os dividendos da Petrobras, são pagos ao Tesouro, justamente por causa dos lucros aí exorbitantes, e usar neste fundo. Não sei se isso resolve o problema em si, né? A gente tem uma companhia que é mista, que ela é aberta, mas também tem o controle estatal. O presidente da companhia é indicado pelo presidente da República. O outro foi retirado, ele colocou um amigo dele que parece que não sabe muito bem o que está fazendo lá. A constituição desse preço é feita em dólar, atrelado ao barril internacional. Os custos da Petrobras aqui são em reais. Então esse é um grande argumento que existe aí na discussão da composição deste preço dos combustíveis. O fato é que esses fundos de compensação, eles vão bancar outros programas sociais, né? Eles não vão bancar a redução do preço na bomba, porque isso significaria interferência, o que poderia levar o Bolsonaro aí a ter de responder civil e criminalmente por interferir na empresa. Esta é a situação que está posta. É um tema que não dá para fugir. Ele precisa ser tratado de forma ampla. Aliás, o Mário escreveu um artigo hoje, tem aí, Freitas, por favor, que eu gostaria de reproduzir, que fala justamente do nosso capitalismo, exatamente. Põe aí, olha aí, ó. Viva o capitalismo, mas não o dos capitalistas brasileiros. Aí ele explica, né? Põe para baixo aí, a gente vai lendo na tela.
De acordo com o economista Daniel Duque, da Fundação Getúlio Vargas, 70% dos trabalhadores brasileiros hoje ganham menos do que em 2019, antes de a peste da Covid disseminar-se e a tendência é piorar por causa do aumento da inflação. Há 2 semanas, a Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança Alimentar divulgou que em dezembro de 2020, 20 milhões de brasileiros passavam fome. Outros 24,5 milhões não estão seguros de que terão o que comer no seu dia a dia e 75 milhões estão com medo de ser vergastados pela fome. Isso são números que nós já trouxemos aqui e ele sintetiza para basear o seguinte argumento. Bom, nos mesmos jornais que publicam essas notícias, lemos também que sobre os bilhões de reais ou dólares que o mercado financeiro nacional ganha com negócios cotidianos, aquisições, IPOs, né? Apesar dos desmandos aí do Jair Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Centrão. Li hoje que uma fintech que nunca deu muito lucro, até o momento vai abrir o capital em Nova York e se tudo der certo para ela, o seu valor pode superar os dos bancos Itaú e Bradesco. Parece que é o Nubank. O Brasil está barato, festejam os bilionários de todas as áreas que estão comprando tudo que acham que vale a pena ser comprado. Estou muito longe de acreditar em socialismo e de ser entusiasta de Thomas Piketty, o francês maluco por impostos. Concordo que o capitalismo é o único sistema que se provou capaz de gerar riqueza para a sociedade. Sei que os indivíduos não são iguais em suas capacidades, mas também é ridiculamente fácil perceber que as assimetrias no Brasil estão cada vez maiores, com os ricos cada vez mais ricos, a classe média cada vez mais apertada e os pobres cada vez mais pobres. Nunca fomos realmente bons no quesito crescimento econômico. Os nossos avanços têm sido inerciais há décadas, as clivagens sociais sempre foram grandes no país e, no entanto, parece que aceleramos a escavação de todos esses buracos. No livro A Riqueza e a Pobreza das Nações, o historiador americano David Landes mostra como os países que superaram a pobreza o fizeram por meio de imperativos morais e culturais que deram suporte ao desenvolvimento da economia. Mais de 20 anos atrás, ao examinar a desigualdade entre as nações, David Landes afirmou: vivemos num mundo de desigualdade e diversidade. Este mundo está dividido, grosso modo, em 3 espécies de nações. Aquelas em que as pessoas gastam rios de dinheiro para não ganhar peso, aquelas em que as pessoas comem para viver e aquelas cuja população não sabe de onde virá a próxima refeição. O Brasil, que na década de 70 foi classificado pelo economista de Mar Baixa de Belíndia, uma mistura de Bélgica e Índia, abriga este mundo dividido de maneira cruel e desanimadora. Os diversos governos têm enorme parcela de culpa, ninguém precisa repetir que eles fizeram e fazem tudo errado, mas o topo da pirâmide não pode ser eximido de responsabilidade. Faltam imperativos morais e culturais aos ricos brasileiros, com as exceções que confirmam a regra. A nossa elite, em boa parte beneficiada pelo capitalismo de Estado, pelo patrimonialismo e pelas relações de compadrio, serve-se igualmente de um povo bestializado pela ignorância e pelo assistencialismo que retroalimentam o sistema perverso, além de escorchar a classe média com margens de lucro francamente indecentes. Capitalismo só funciona de verdade quando mata a fome, cria oportunidades, educa, faz os pobres menos pobres, alarga a classe média e proporciona bem-estar à maioria dos cidadãos. Capitalismo não funciona de verdade quando dá as costas para a fome, elimina oportunidades, deseduca, faz os pobres mais pobres, explora a classe média e só proporciona bem-estar a quem está do lado de lá do vidro blindado. Esse capitalismo que não funciona de verdade é ainda mais disfuncional quando se atravessa uma crise como a que vivemos neste momento. E não há propaganda boazinha da TV ou ato de benemerência que escondam um problema de fundo. Viva o capitalismo, mas não os dos capitalistas brasileiros. Então está aí o artigo sempre muito preciso, inteligente do Mário, sintetizando essa realidade, né? É a crônica do nosso dia a dia.